Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala comigo, crente tem que santificar. Crente tem que ser obediente. Crente tem que amar o próximo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. A nossa geração é uma geração abençoada. A nossa geração, irmãos, ela tem tudo para ser a melhor geração para pregar o evangelho para as pessoas. E ontem nós fomos ministrados. Pastor Isaías trouxe uma palavra tão maravilhosa, né, Diácono Alexandre, que nós arrepiávamos. Ô glória! Bendito seja o nome do Senhor. Começa pregando dentro da tua casa, prega lá fora, prega para o seu vizinho da direita, da esquerda. Lá é o lugar onde nós precisamos estar. Não importa a sua formação, mas importa o quanto você se santifica, para que as pessoas olhem para nós e vejam, ali vai um servo. Não é crente não, porque crente virou moda, mas servo de Deus é diferente. Servo de Deus tem o Espírito Santo, servo de Deus maneja bem a palavra da verdade, servo de Deus tem palavra. E nós nos deleitamos ontem sendo ministrado. Segui a paz com todos. Na Bíblia, santificação é o processo de se tornar santo, ou seja, de se dedicar a Deus e separar do que é impuro. Cristão santifica, mas ele dedica a Deus, dedica a igreja, dedica aos pastores da igreja. Tem muito pastor honesto, muito pastor bom, irmãos, que está pagando o preço pela sua vida, pela nossa vida. Tem muito homem de Deus, irmãos, que precisa que o servo de Deus esteja com ele. Ah, eu sou santo. A sua santidade não pode separar, meu irmão, do próximo. A sua santidade não pode te levar contra o próximo. A sua santidade, meu irmão, te aproxima de Deus, porque quando você fala da santidade, quanto mais Deus tiver de você, meu irmão, mais você vai ter da presença dele na tua vida. E é interessante que, sendo ministrado ontem, irmãos, santidade, irmãos, não é subir no altar, não. Não é canudo, não. É obedecer. Nós somos ministrados, e essa mensagem aqui fala muito no meu coração. Estou dizendo que ontem nós fomos ministrados. Quem não é ministrado não pode ministrar para o próximo, irmãos. E nós estávamos em outra igreja, e os dois pastores, irmãos, foram uma bênção. Duas mensagens poderosas, edificantes, que nos arremeteu à santidade. Voltando ao texto. A santificação em processo, que envolve primeiro renúncia. Fala comigo, a santificação é um processo que envolve renúncia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação. Presta atenção, santificação. Olha que coisa interessante. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Crente não pode ter mais o eu. Crente, a cada dia, a cada momento, ele está morrendo para o mundo, morrendo também diante de Deus. Pastor, eu fui batizado e eu achei lindo ontem. Achei lindo o que eles falaram, irmãos. Adorei. Paulo foi batizado, desceu as águas, coisa linda. Mas quando ele sai dali, o eu dele sabia nadar. Quantos de nós somos batizados e quando nós levantamos, ao velho homem morreu dia após dia, dia após dia. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Santidade é amar, santidade é entrega, santidade é submissão, santidade é serviço, santidade, irmãos, é algo, irmãos, tão profundo que te arremete a temor e tremor diante de Deus e a respeitar o que Deus estabeleceu para que possamos viver uma vida melhor nessa terra. E esse melhor, irmãos, é quando nós estamos pregando o evangelho para as pessoas. Jesus é o Senhor, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma e batiza no Espírito Santo. Porque tem uma geração que quer ocupar apenas púlpito, tem uma geração que levanta contra os pastores, tem uma geração que não aceita autoridade. Essa geração não é de Deus, irmãos, porque a geração de Deus, irmãos, ela é diferente. A geração de Deus move no Espírito Santo. A geração de Deus não é uma geração amargurada, é um povo lavado e remido no sangue de Jesus, é um povo que tem propósito. Qual é o nosso propósito, irmãos? Ganhar almas para o reino de Deus. Um santo, irmãos, ele é diferente. Um santo, irmãos, ele tem temor ao abrir a boca dele. Pergunta para o seu irmão se ele é santo. Está aí do seu lado, pergunta. Pergunta se ele é santo, ou se ele é santo só quando está com o microfone na boca, ou se ele é santo quando está dançando, ou se ele é santo quando está cantando, ou se ele é santo quando ele está em evidência. Porque a santidade começa dentro da casa dele. A santidade começa dentro da tua casa, para que as pessoas saibam: olha, ali tem um homem de Deus, olha, ali tem uma mulher de Deus. Porque começa lá dentro da tua casa. E as pessoas sabem o seu endereço, as pessoas sabem do seu comportamento, as pessoas sabem do seu testemunho, porque dentro da tua casa é o lugar mais sagrado que existe, até mais do que onde você está aqui agora. Vou repetir aqui, Gálatas 2:20. A santificação é um processo que envolve primeiro a renúncia. Está disposto a renunciar? Quer saber se é crente mesmo? Renúncia. 40 anos de evangelho, 40 anos com o mesmo pastor, 40 anos obedecendo o pastor, 40 anos servindo o pastor, eu e a minha família toda. Renúncia. Tem crente, irmãos, que é amargurado. Tem crente, irmãos, que você não deve andar perto dele, porque ele vai te contaminar com a amargura, porque ele não está em santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o quê? Tem gente que não vê o Senhor em nada. Mas aqui é diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado, aqui é diferente. Aqui é diferente, porque aquele que vê Deus busca Deus, aquele que vê Deus santifica, aquele que vê o Senhor lê Bíblia, aquele que vê o Senhor, ele crucifica a sua carne. Posso ver um glória a Deus? Aleluia. Primeiro ponto é a renúncia. Segundo ponto da santificação, Senhor, é a devoção ao Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Geração que não lê Bíblia, geração que não ora, geração que não jejua, não é uma geração devotada ao Senhor. Geração que não frequenta escola bíblica dominical não é devotada ao Senhor. Geração que não frequenta uma célula não é devotada ao Senhor. Geração, irmãos, que não obedece os pastores não é uma geração devotada a Deus. É conversa. É só conversa, irmãos. Porque uma pessoa que santifica,
ela é devotada à obra de Deus. Ah, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com a pastora, eu não concordo com o obreiro. Deus está dizendo, eu não concordo é com você. Porque a nenhum de nós, irmãos, foi dado a julgar, a não ser o justo juiz. E todos nós vamos prestar conta. Mas tem uma coisa que você, gostando ou não, aceitando ou não, está na Bíblia Sagrada. Orem pelos seus pastores, porque eles hão de prestar conta da vossa alma. Nem você presta conta da sua alma naquele dia. É o pastor do rebanho que presta. É o pastor que vai ser cobrado. E é santo, santifique-se mais, para que possa ver o Senhor, para que possa caminhar na presença do Senhor. Uma geração que fala, Deus fala comigo, mas está no pecado, meu irmão. Deus fala comigo, troca um culto, irmãos, por um jogo de futebol. Deus fala comigo, troca um culto, irmãos, por qualquer coisa. Que geração é essa? Que devoção é essa? Quem é santo, ele santifica mais, irmãos. Ele tem devoção na causa de Deus. Ele tem devoção na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Ora por mim, igreja. Quando falamos de devoção ao Senhor, Enoque andou com Deus e Deus o quê? E Deus o tomou para si. Daniel andou com Deus, dedicou a Deus, e Deus fechou a boca de quem? Dos leões. Paulo, irmãos, ele era o maior perseguidor. Ele tem um encontro com Jesus. Ali nasce um novo homem. Ali nasce, meu irmão, um homem santo, o homem que seria o maior pregador para os gentios. E ele se torna esse homem porque ele reconheceu que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e Jesus o resgatou para pregar o evangelho. Não se prega evangelho por dinheiro. Não se prega o evangelho por status. Não se prega o evangelho porque tem uma igreja linda. Igreja é você. Não é templo, não é nome. Deixaram a santidade e endeusaram o nome de homens. O único nome acima de todo nome, que a Bíblia fala, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, é Jesus. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. O resto, irmãos, é apenas comissionado para falar dele. Estão endeusando nome de homens, estão endeusando placa de igreja, mas Jesus não. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, é aquele que te libertou, é aquele que deu condições de escrever o seu nome no livro da vida, é aquele que está à direita de Deus Pai intercedendo, é aquele que provou o cálice da morte para que nós tivéssemos vida, é aquele que provou as trevas para que nós tivéssemos luz. Não foi homem, não foi placa de igreja, mas foi o sangue santo dele, por mim, por você e por todos nós. Santificação, santidade ao Senhor. E Paulo vai ter uma experiência linda, e ele se converte. Fala comigo, conversão. Qual área da sua vida que precisa converter? Qual área da minha vida que precisa converter? Prova para você mesmo se você é crente. Prova para você mesmo se você é crente. É no seu comportamento e nas suas atitudes. Prova para você. Porque se você conseguir provar, eu vou te mostrar uma coisa que é uma receita. João, fica atento em Jó, capítulo 1. Né, Alexandre? Versículo 1, varão. Prova para você que você é crente santo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem o quê? Era o quê? Era o quê? E fazia o quê? Se você for um crente assim, meu irmão, tu é santo.
você é santo. Porque é assim que nós devemos ser: íntegro, reto, temente a Deus e desviar do mal. Tem uma geração de crente praticando mal, tem uma geração de crente, irmãos, mentindo, tem uma geração de crente enganando. É uma geração e dizem que são santos. Não. Presta atenção, a santificação te leva a ser íntegro, te leva a ser reto, te leva a ser temente a Deus, e você desvia do que é. Tem muito crente praticando mal. Tem problema não, pastor? Tem. Tem problema não, pastor? Tem. Porque naquele grande dia, naquele grande momento, cada um prestará o quê? Contas ao Senhor. Tem problema, sim. Porque a sua vida não te pertence mais. Pertence àquele que morreu e ressuscitou. Que isso, pastor? Isaías 53:11. E o trabalho da sua alma ele verá e ficará o quê? Você acha que fez alguma coisa? Eu acho que fiz alguma coisa. Ele veio antes. O Senhor, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo, o justo. Nós somos cheios de justificativa. Sabe quem te justifica? É Deus. Sabe quem te justifica? É Cristo Jesus, o Senhor. Olha só, o meu servo justificará muitos, porque o pecado deles levou sobre si. Jesus levou o meu pecado, Jesus levou o seu pecado, Jesus levou a iniquidade, para que um dia você se tornasse santo, porque estava separado de Deus, e Ele nos uniu pela morte e ressurreição. Ele é o maior santo. Sede os meus imitadores, como eu sou do meu Pai. Aleluia. Estão orando por mim? Primeiro, renúncia. Segundo, devoção. João coloca para mim no Salmo 86:11. Aleluia. Salmos 86:11. Presta bem atenção nisso. Nosso coração tem que estar unido em quem? Ao temor do Senhor. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Nós temos 36 anos de casado. Quando eu a conheci, já servi no Senhor, eu falei com ela: se eu não temer o Senhor, se eu não amar o Senhor, eu nunca vou te fazer feliz. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Primeiro é Deus, irmãos, na sua vida, na minha vida, porque Ele é o autor da vida. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tem muito crente amando esse mundo, e aquele que ama as coisas desse mundo, o coração dele está no mundo. Pastor, a santificação é só isso? Não. Paulo vai dizer algo tremendo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Para que podeis experimentar o quê? Tem gente que parece que não prova a bondade de Deus. E não sede conformados com este mundo. Sai do mundo, povo meu. Sai do modismo, sai do pecado, sai da sensualidade, sai da inveja, sai da bebedice, sai daquilo que não glorifica a Deus, porque a salvação, ela é individual também, e chegará um dia que o justo juiz irá cobrar de todos nós. Pastor, eu ouvi falar que Jesus está voltando, mas Ele está voltando. Ai de nós, irmãos, se Ele tivesse voltado e achado a nossa vestimenta suja. Eu não posso pôr culpa em ninguém. Eu tenho que parar de justificar meus erros e reconhecer diante de Deus todo o pecado, toda falha, porque tem um que me justifica e morreu por mim, é Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. E Paulo vai falando,
Você quer experimentar a vontade de Deus? Sua mente tem que estar o quê? Boa. O jovem diz assim: a mente tem que estar limpa. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Crente que tem palavra, a mente é limpa, não é imunda não, meu irmão, minha irmã. O cristão precisa manejar bem a palavra da verdade, porque você terá o seu coração limpo. Se o seu coração for limpo, os teus olhos serão limpos. Se o seu coração for sujo, até os seus olhos serão sujos. Aleluia, aleluia. A santificação nos torna mais semelhante com Cristo, com o caráter e atitude de uma pessoa transformada. O cristão aprende a rejeitar o pecado e submeter a Deus e as autoridades. Vou falar aberto para vocês. É uma geração que hoje eu achei muito lindo. Nós somos muito edificados ontem, tanto 12 horas de jejum e oração, como na formatura dos nossos irmãos. É uma geração que se levanta para combater pastor. Mas se o pastor é de Deus, meu irmão, vigia. Se o pastor é ungido de Deus, vigia. Vigia, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E isso aqui não é para colocar medo, não. Olha o que sai da sua boca. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque é homem de Deus, mulher de Deus. Tem muita gente honesta, tem muita gente, irmãos, gemendo para pastorear, tem muita gente, irmãos, que está carregando o fardo do povo nas costas, que é pecado terrível. Ajuda, estende a mão, limpa, cura, e o cara se levanta contra os pastores. Eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração. Ah, eu não gostei da mensagem, fala com ele. Não, pastor, hoje não. Eu fui lá para receber uma mensagem, você está recebendo. Um santo não procede dessa maneira. Um santo tem temor, um santo tem reverência, um santo respeita, um santo ele é diferente. Um santo não se corrompe, um santo não prostitui, um santo não vive adulterando. Ah, pastor, a carne é fraca. Claro, não se submeteu ao Senhor. Porque tem ímpio, Salomão fala. Viu o ímpio fazendo obra de quem? Viu o ímpio fazendo obra o quê? E viu o justo fazendo o quê? Obra de ímpio. Está na sua Bíblia. Está na minha Bíblia. Aleluia. Fala comigo, cristão santo rejeita o pecado e submete a Deus e as suas autoridades. Tiago 4,7, se eu não estiver enganado. Sujeitai-vos a Deus e resistir o quê? E ele faz o quê? Agora para a carne, meu irmão, você crucifica. Crente que vive na carne, ele tem que crucificar. Crucifica a carne, que são sentimentos, porque não opera a justiça de Deus. Não opera a justiça de Deus, irmãos. O que opera a justiça de Deus é a santidade. A santidade ao Senhor. Aleluia. Pastor, como eu vou me submeter a Deus? Lendo a palavra. Esse negócio de ler um capítulo, 2 capítulos, com todo respeito, não é coisa de crente não. Crente tem necessidade, crente tem desejo, crente busca. Esse negócio, não,
Eu li um capítulo, isso não é coisa de crente não, irmãos. Coisa de crente, de um salvo. Ele se alimenta do Senhor. Uma geração que não gosta de ler Bíblia. Uma geração que não gosta de ler Bíblia. Uma geração que não gosta de ler Bíblia. Essa geração precisa mudar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela te confronta. Não tem mimimi, meu irmão, minha irmã. Porque é a palavra do Senhor, seu Deus. Os pastores estão gemendo para que o povo leia a Bíblia. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o seu alimento, a Bíblia é a orientação, a Bíblia é a verdade, é o livro mais vendido, é o livro mais desejado e ao mesmo tempo odiado, porque ele é o antes e ele é o depois. E você pega uma geração que não lê Bíblia. Quer rejeitar o pecado? Primeiro ponto. Lendo a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não. Quer deixar de pecar? Guarda no seu coração o quê? Palavra. Guarda a palavra. Salmo 119, o 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É altar, é ibope, não é não. Guarda a palavra de Deus. Ela é luz para o seu caminho. Ela vai iluminar o seu entendimento. Ela vai trazer uma clareza para você. Prova os frutos da sua vida. Prova os frutos. Porque pelos frutos você conhece o quê? E pela árvore você conhece o quê? Tem árvore muito bonita que os frutos são o quê? Podres. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. E nós vamos lá e podamos ela. E ela cresce bonita. E dá frutos. Santidade, submissão ao Senhor. Primeiro é lendo a palavra de Deus. Segundo, 1 Tessalonicenses 5, 17. O que está escrito? Eu vim de uma época, irmãos, que crente orava, que o joelho sangrava, irmãos. Eu vim de uma época, irmãos, que o povo dobrava o joelho, não tinha celular não, irmãos. E o povo estava buscando a face do Senhor, com temor, com reverência, e a glória de Deus era manifesta de tal maneira, porque o ambiente se tornava santo, agradável, cheiro suave, e a glória de Deus vinha. Nós não queríamos sair da igreja, nós não olhávamos tempo. Amanhã é feriado, pastor. É para o povo de Deus estar desejando por Ele. É para o povo de Deus estar ansiando por Ele. Aquela geração marcou um tempo, irmãos. Um povo maravilhoso, um povo devotado, um povo santo, irmãos. Mas olha para o seu irmão e fala assim: nós temos a oportunidade de seguir o que todos eles fizeram. E ontem nós tivemos uma prova aqui. Durante o ano todo, um sábado de cada mês, 12 horas de jejum na água aqui dentro. Prova para você mesmo se você é cristão. Prova para você mesmo se você é cristão. Estão orando por mim? Deus abençoe o pastor. Ora por mim, pastor Wagner. Abençoe o pastor Alberto, pastor Bel, ora por mim. Deus me dá graça. Essa palavra Deus me deu também para mim. Tudo começa em nós. Deus fala conosco. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai o quê? Orai o quê? Orai o quê?
a tempo, fora de tempo, orando e pregando o evangelho em todas as oportunidades, para que o nome do Senhor seja glorificado, pois é Ele que faz essa grande obra, mas Ele precisa apenas de um coração voltado para Ele, santificado a Ele, devotado a Ele, para alcançar o perdido. Primeiro, da submissão, que te faz rejeitar o pecado, é ler a palavra. Segundo, é orar. Terceiro, irmãos, jejuando. Quando você está jejuando, a sua carne é mortificada e o Espírito de Deus prevalece. Efésios capítulo 4, versículo 30, se eu não estiver enganado. João, coloca aí para mim. Bíblia. Se o crente está santificando, se o crente está lendo palavra, está guardando palavra, se o crente está orando, se o crente está jejuando, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Vai chegar o momento da redenção, e isso aqui, meu irmão, é alimento para a redenção em Cristo Jesus. Um dia, meu irmão, uma noite, qualquer momento desses, Ele volta. E você não leva ninguém. É não abrir e fechar de olhos. É não abrir e fechar de olhos. Lugar do crente é na igreja. Lugar do crente, meu irmão, é na madrugada. Lugar do crente, irmãos, é na oração. Lugar do crente, irmãos, é na escola bíblica dominical. Para encerrar o contexto da santidade, João Bosco, coloca para mim aquela parte do estudo que eu te enviei. Se eu estou no meio de um povo santo, tem glória. Se eu estou no meio de um povo santo, tem manifestação do Espírito Santo. Se eu estou no meio de um povo santo, meu irmão, tem sede da presença de Deus. E se tem a presença de Deus, tem edificação, tem libertação, tem transformação. Procurem a paz com todos e a santidade. É uma ordem para buscar ativamente a harmonia, mesmo em um mundo conflituoso, e se dedicar a Deus. Nós não temos desculpa nenhuma. Me perdoa, eu posso falar uma coisa aqui? Tem muito crente oportunista, ele só quer bênção. Tem muito crente oportunista, ele só quer bênção, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é um caminho para merecer a salvação, mas uma condição resultante de uma fé verdadeira e um coração transformado, sem a qual não se pode experimentar a presença de Deus. Coração transformado, ele provou da presença de Deus, ele é diferente. Aleluia. Pregar o evangelho para mim dentro de um centro, irmãos, de candomblé. Eu aceitei Jesus, foi lá dentro, não foi dentro de uma igreja, não. Eu aceitei o Senhor Jesus, melhor dizendo, Ele me aceitou, me batizou com o Espírito Santo, foi lá dentro. Ele mudou minha vida, a minha vida não é mais a mesma. Houve uma transformação. Eu não consigo ser mais a mesma pessoa. Eu não consigo andar com quem pratica o pecado, e quem andar comigo praticando o pecado e não mudar, Deus tira. Pastor, aquele irmão andava com o Senhor. Eu ouço muito isso. Pergunto quanto ele está aprendendo. Ele só não muda se ele não quiser. Ele só não sai do pecado se ele não quiser. Porque quando Jesus me buscou lá dentro daquele lugar, Ele mudou a minha vida. Ele é o que muda, Ele é o que transforma, Ele é o que cura, Ele é o que liberta. Em resumo, o autor de Hebreus está dizendo: vocês estão sofrendo, mas não desistam.
uma geração que troca Jesus por qualquer coisa. Olhem para Jesus, fortaleçam-se para continuar essa jornada e ver a Deus. Vocês devem, com esforço e determinação, vale a pena servir o Senhor, vale a pena andar na presença do Senhor. Sabe por quê? Os que estão lá fora gostariam de estar no seu lugar. Os que debocham de nós gostariam de estar no seu lugar. Por quê, pastor? Eu vou te dar uma prova. Evangelho de João, pode deixar aqui, tá, João? Capítulo 14, versículo 27, se eu não estiver enganado. A minha paz vos dou, não como o mundo. O crente pode ter luta, o crente pode ter dificuldade, mas o crente tem a paz que vem dos céus, e a paz que vem dos céus permanece. Eu já passei por muita luta, muita tribulação, mas eu tinha paz, porque Jesus morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos paz. E o mundo não tem, porque rejeitam. O mundo não tem, porque muitos não pregam a verdadeira paz que muda o coração do ser humano. Todos nós aqui já passamos por luta, mas nós temos paz. A paz que o mundo não pode dar, Cristo nos deu. Aleluia. Estou quase encerrando. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Se eu estou numa assembleia de santo, isso aqui para nós é um despertar. Se eu estou numa assembleia de santo, nós estamos preparados para a volta do Senhor. Com esforço e determinação, buscar viver em paz uns com os outros. É aí que está. Uns com os outros. E dedicar-se à santidade, separando-se do mundo e das raízes de amargura. Se você andar com um crente amargurado, ele te destrói, meu irmão. Eu e o pastor irmão estávamos conversando sobre isso. O crente amargurado, irmãos, ele dá lugar para quem? Para a carne e para demônio. Porque Jesus não foi amargurado. Ele é um exemplo sublime contra a amargura. A amargura acha lugar no nosso coração quando você não santifica a sua vida. A amargura acha lugar no seu coração quando você não é praticante da palavra de Deus. E como nós estamos no meio de uma assembleia de santos, oh glória, aleluia.